Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos dar continuidade à nossa exposição no capítulo 8 do livro de Romanos. Então, convido a todos a abrirem a palavra do nosso Deus, capítulo 8 do livro de Romanos. Vamos fazer a leitura do versículo 5 até ao versículo 11. Romanos, capítulo 8, versículo 5 ao versículo 11. Essa exposição que tem por título Vivificados pelo Espírito. Vivificados pelo Espírito. Os irmãos encontraram? Amém. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 5, diz assim a palavra do nosso bondoso Deus. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém. Vamos orar. Santo Deus, nós te damos graças ao Senhor por poder estar diante da tua santa e preciosa palavra. Nós te pedimos, Senhor, que cada coisa que dita nessa manhã, cada palavra proferida e mencionada, vise tão somente a tua glória, a tua honra, o teu louvor. Pai, usa, Pai, esse teu servo para que possa pregar as verdades do teu reino para a tua igreja, o teu povo. Abre os nossos olhos para que possamos enxergar e não me permita, Senhor, falar nada que esteja em desacordo da tua palavra, senão que nós sejamos edificados pelas grandiosidades, pelas virtudes, pela perfeição do teu evangelho, da tua palavra, que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, Senhor, nós te oramos. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos agora nessa segunda parte do capítulo 8 de Romanos, no qual traz grandes verdades sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida dos cristãos. Tá? E nós começamos na semana passada falando sobre os dois possíveis governos que existem. Só existem dois governos para um homem. Só existem dois governos. Ou você é governado pelo pecado, ou você é escravo do pecado, ou você é governado pelo Espírito de Deus. Só há duas possibilidades. Não há um meio termo, não há aquela pessoa que é governada pelos dois senhores, senão que ou você é governado pelo pecado, ou você é governado pelo Espírito. E nós vimos que o apóstolo Paulo, ele trouxe algumas verdades na primeira parte de Romanos, e a primeira é que aqueles que passaram a ser governados pelo Espírito, aqueles que receberam ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, nenhuma condenação há para eles. Não existe mais expectativa de condenação. Não existe mais o terror e o medo que pairava sobre aqueles que se arrependeram de serem condenados ao inferno, às tormentas eternas. Por quê? Porque Cristo nos livrou da lei, do pecado e da morte. Porque Cristo sofreu a pena em nosso lugar. Nós somos
libertos da escravidão do pecado. Nós fomos libertos da condenação do pecado e nós recebemos o dom da vida. Então Paulo começa agora, pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Por outro lado, meus irmãos, nós vimos também que aqueles que continuam sendo governados pelo pecado, que continuam imersos na sua natureza carnal e pecaminosa, que não houveram mudança, não houve novo nascimento para esses homens, eles continuam esperando a justa condenação. Mesmo que não creiam ou que digam não crer e fechem os olhos para tal verdade, a condenação de Deus virá sobre eles. Porque eles rejeitaram a salvação que foi oferecida por Cristo. O Senhor Jesus Cristo estava de braços abertos na cruz do Calvário para todo aquele que mirasse, cresce na sua obra, fosse salvo. E muitos homens rejeitaram. A Escritura diz que eles rejeitaram, e essa é a condenação. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Portanto, esses que rejeitam deliberadamente a obra de Cristo, eles permanecem em seu estado de escravidão. Escravidão do pecado, escravidão das imoralidades, dos próprios desejos corruptos do coração. E eles caminham para o fim de todo aquele que continua nesses desígnios, que é a morte, a condenação eterna. Em primeiro lugar, meus irmãos, o apóstolo Paulo agora, no texto dessa manhã, texto de hoje, ele nos apresenta o contraste que existe entre viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. Afinal, há dois governos. Ou você é governado pelo pecado, ou você é governado pelo Espírito. E aqueles que são governados pelo pecado, sobre eles existem características específicas que regem ele. E aqueles que são governados pelo Espírito têm características próprias de um homem que é governado pelo Espírito de Deus. Convido você a acompanhar comigo a partir do versículo 5. Diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então agora, Paulo ele descreve as diferenças marcantes daqueles homens que estão, primeiro, sob o governo do pecado, certo? Portanto, são homens carnais, são homens que dedicam a sua vida, devotam a sua vida, a sua força, as suas energias, o seu saber, aquilo que construíram com os anos que se passaram, devotando-se ao pecado. Eles determinam que a sua vida é baseada em satisfazer os seus impulsos pecaminosos, as inclinações maléficas, malignas do coração. Eles são, portanto, escravos do pecado. Eles não podem sair dessa situação, pois a sua natureza inclina eles para isso. O pecado os compele a isso. Sobre aqueles que estão debaixo do governo do Espírito, diferente daqueles que estão debaixo do governo do pecado, os que estão debaixo do governo do Espírito de Deus, eles cogitam das coisas do alto. Eles cogitam das coisas sublimes. Nós cogitamos das coisas maravilhosas que o reino de Deus nos apresenta, que o Deus nos apresenta do seu reino. Nós caminhamos para a glória de Deus. Nós caminhamos para a vida, não porque alcançamos com os nossos méritos, mas porque Cristo deu a vida. Ele, de graça, foi um dom oferecido pelo Espírito. Então, aqueles que estão debaixo do governo do Espírito cogitam nas coisas do alto. Só os homens que foram alcançados pelo Espírito de Deus é que podem ter uma expectativa
além dessa que está debaixo do sol. É que nós podemos olhar para a eternidade e contemplar as riquezas da eternidade com Deus. De uma vida perfeita e sem fim com o Senhor. Desde já, meus irmãos, eu afirmo que o apóstolo Paulo, nesse pequeno trecho, com esses versos tão importantes, ele não está falando de duas possibilidades para o cristão. Não é isso que Paulo está falando. Ele não está falando de que pode haver um crente que é espiritual e pode haver um crente que é carnal, como muitos dizem por aí. Isso é impossível, não faz sentido. Muitas igrejas, muitas doutrinas erradas tentam afirmar essa falácia de que existem crentes carnais e crentes espirituais. Mas não é isso que o apóstolo está dizendo aqui. Pelo contrário, ele está dizendo que só existe duas possibilidades para um homem qualquer. Ou ele continuará sendo homem natural, que herdou de Adão a sua natureza pecaminosa, que é escravo do pecado, ou ele é um homem nascido de novo, que herdou de Cristo a justiça do Evangelho, que herdou de Cristo a salvação, e portanto agora ele viverá eternamente pelo Espírito. Ou ele é carnal e morrerá, ou ele é espiritual e viverá para Deus. Só existem duas possibilidades para um homem. O carnal é ímpio, não é crente, não é cristão verdadeiro. Por outro lado, o homem que cogita das coisas do Espírito, esse é inclinado para Deus, é um crente verdadeiro. Veja comigo o que o versículo 5 diz. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Olha a diferença de um que é governado pela carne e de um homem que é governado pelo Espírito. Existe um pendor, uma inclinação que incide sobre todo aquele que é governado pelo seu Senhor. O que é governado pelo pecado, sobre ele incide os desejos pecaminosos. Ele é incapaz de lutar contra, senão que essa é a natureza dele. Mas aquele que é governado pelo Espírito, ele se inclina para as coisas espirituais. E alguém pode perguntar, mas afinal, o que é de fato viver inclinado para a carne ou para o Espírito? O que é viver inclinado para a carne ou para o Espírito? O que é isso? Primeiro, carne aqui não diz respeito ao corpo físico. O apóstolo não está falando dos nossos ossos, dos nossos músculos, tecidos, órgãos. Na verdade, o apóstolo Paulo está falando da nossa natureza pecaminosa, egocêntrica. Ele está falando do fruto do pecado original, que faz com que nós desejemos e cobicemos as coisas erradas, o mal, que o mal esteja semeado em nosso coração. Essa é a natureza pecaminosa, não é o corpo físico propriamente dito. E ele agora começa a apresentar uma grande antítese, a diferença que existe. A oposição entre carne e espírito. Existe uma diferença muito clara. Aqueles que são governados pela carne, eles têm um modo próprio de viver. Aqueles que são governados pelo Espírito de Deus têm outro modo próprio, totalmente distinto. Vejamos o que está escrito no versículo 6, acompanhe comigo na sua escritura. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Olha que coisas lindas e incríveis que são ditas. A inclinação da carne é morte. Isso significa que todo aquele que vive escravo do pecado, que o pecado é o seu senhor, caminha para a morte. E essa morte aqui é a morte absoluta. São todos os níveis de morte. O pecado faz com que nós morramos fisicamente. O pecado faz com que o homem morra espiritualmente. E o pecado faz com que o homem morra eternamente, que seja condenado por toda a eternidade ao inferno. Essa é a inclinação da carne. A inclinação da carne
leva à morte em todos os níveis. Morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E nós vemos claramente, distintamente, pelo menos duas desses aspectos da morte, nós conseguimos perceber diariamente. Primeiro, todos nós certamente já em algum momento participamos de algum velório e vimos que a pessoa morreu fisicamente. A separação do corpo e do espírito. Nós também podemos ver como os homens carnais agem sem nenhum temor a Deus, sem nenhuma preocupação em estar desagradando a Deus. Essa é a morte espiritual. E por fim, todos esses que caminham dessa forma sofrerão a terceira morte, a morte eterna, a condenação eterna. Por outro lado, nos é dito que a inclinação do espírito é vida. Assim como a inclinação do pecado é morte em todos os níveis, a inclinação do espírito é vida em todos os níveis. O Senhor Jesus nos garante que o seu espírito nos vivifica. Aquele que crê na obra de Cristo é vivificado pelo Espírito, como está lá em Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Nós somos vivificados. Agora nós podemos perceber as verdades do reino de Deus e crer verdadeiramente. Nos é garantido também uma ressurreição. A ressurreição do corpo é garantida a nós, sobrepujando a segunda morte do pecado, que é a morte física. E ao ser governado pelo Espírito, temos a certeza de que seremos salvos de uma vez por todas e viveremos eternamente na glória com Deus, contrapondo a condenação eterna. Então, aquele que é governado pela carne, pelo pecado, ele morre em todos os níveis. Mas o que é governado pelo Espírito, ele vive em todos os níveis. O Senhor nos oferece vida gratuita. E Paulo acrescenta mais uma coisa. A inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação do Espírito é vida e paz. E paz, meus irmãos, é o oposto de guerra, é o oposto de confusão. A conclusão que nós chegamos nisso é que a inclinação da carne é o mesmo que está em guerra contra o Espírito de Deus. Portanto, é o mesmo que está em guerra contra o próprio Deus. E se tomarmos aqui a paz como o recebimento da justificação dos pecados que o Senhor nos dá, que o Senhor dá aos crentes, que o Senhor justifica os crentes do pecado, significa então que aqueles que se inclinam para a carne sofrerão grandes tormentos pela eternidade. Os que se inclinam para a carne viverão em guerra, em tormentos eternos. Essa é uma verdade grandiosa e nos é apresentada para que nós creiamos que só pelo Espírito Santo, só pelo Espírito de Deus habitando em nós, é que nós temos salvação, vida e paz. No versículo 7, meus irmãos, é dito, acompanhe comigo na sua Bíblia. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Terceira característica dessa antítese, dessa diferença, é que o pendor da carne, ou seja, a inclinação para as coisas da carne, que o pecado faz com que nós vivamos assim, é inimizade contra Deus. Agora vemos o sentido mais puro do que é ser um homem carnal, entregue às paixões do pecado. Todo aquele que vive assim é constantemente inimigo de Deus. Todo aquele que vive no pendor da carne, inclinado ao pecado, é inimigo de Deus. Por outro lado, os que se inclinam para o Espírito são feitos amigos de Deus. Ou seja, se o seu governador, se o Senhor da sua vida é o pecado, você
é inimigo de Deus. Porque o pecado é uma afronta à santidade de Deus. É uma afronta ao próprio Deus. Mas se você é governado pelo Espírito de Deus, se você é governado pelo Espírito Santo, então você é feito amigo de Deus. E você é feito amigo de Deus não pelos seus méritos, mas pelo que Cristo fez por você. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 4. Tiago 4, 4. Tiago 4,4 diz assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Essa é a característica dos que são governados pelo pecado, dos que se inclinam, dos que estão pendendo para os desejos pecaminosos, os desejos carnais. Eles cogitam das coisas do mundo. O mundo é mais atrativo do que a glória de Deus para esses homens. E, portanto, eles são naturalmente inimigos de Deus. Aqueles que pendem para as coisas da carne, que cogitam constantemente das coisas da carne, do mundo, daquilo que o mundo tem para oferecer, como se a sua vida dependesse daquilo, o seu sustento, a sua eternidade dependesse disso. Esses homens são inimigos de Deus. Tiago também, no capítulo 2, no versículo 23, nos apresenta o exemplo de Abraão, dizendo: e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Portanto, aquele que é amigo de Deus, aquele que quer ser amigo de Deus, deve crer verdadeiramente para a salvação. E quem move a verdadeira crença é o Espírito de Deus. Portanto, aqueles que pendem para as coisas do Espírito, que cogitam das coisas sublimes e celestes e eternas que provêm de Deus, esses é que são amigos de Deus. Esses é que amam ao Senhor e são amados de volta, com amor infinito, indescritível. O versículo 7 ele ainda apresenta mais verdades. Ele começa dizendo, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Significa que o oposto é verdadeiro. A inclinação do Espírito é amizade com Deus. No versículo 7 continua dizendo, pois não está sujeita à lei de Deus. Ou seja, os que se inclinam para a carne, eles não se sujeitam à lei de Deus. Significa que não possuem Cristo como seu Senhor e muito menos amam seus desígnios, não estão nem aí para a lei de Deus, para a lei que é santa, que emana do próprio Deus. Logo, meus irmãos, o contrário também é verdadeiro. Se você diz ser morada do Espírito de Deus, se você diz que o Espírito de Deus habita o seu coração, te move para crer verdadeiramente, a lógica é que você deve sujeitar-se à lei de Deus. Que você deve estar sujeito à lei perfeita de Deus. Você deve amar a lei de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que Ele mesmo expressou para nós através da sua palavra escrita. Aqui é uma verdade para todo aquele que diz pender para o Espírito, que diz que o Espírito inclina o seu coração ao Senhor. Nós devemos amar a palavra de Deus, a lei de Deus, os seus desígnios. Meus irmãos, é bem verdade que não é fácil muitas vezes nos deleitarmos e confiarmos na lei de Deus. Na verdade, é um exercício constante. Nos despojar da nossa carnalidade, nos despojar dos desejos que ainda incidem sobre nós por causa da nossa natureza pecaminosa. É difícil. Portanto, deve ser um exercício constante. Pois mesmo no nosso pendor, nós, os crentes,
temos a habitação do Espírito, mesmo que nosso pendor seja para o Espírito, mesmo que nós cogitemos das coisas celestiais, nós ainda estamos presos à nossa natureza pecaminosa, à nossa natureza corrompida. Nós ainda aguardamos o grande dia em que essa corrupção será totalmente desfeita dos nossos corpos, das nossas mentes. Nós aguardamos o dia em que seremos incorruptíveis. Mas isso de modo algum configura uma desculpa para o erro. Nós não temos desculpa para o erro, senão que nós devemos diligentemente, com toda força, com todo empenho, buscar na sabedoria de Deus, que é o seu santo temor, as forças para rejeitar o pecado, para andarmos firmes para o alvo, como testemunhas vivas de Cristo, da glória de Deus. O crente, meus irmãos, ele deve ser movido pelo ânimo, pelo desejo de ser santo, pelo desejo de odiar o pecado. Aqueles que se inclinam para as coisas da carne amam o pecado. Mas aqueles que se inclinam para as do Espírito amam a justiça de Deus, amam a boa obra, a lei de Deus, a santidade. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. O versículo 7 ainda nos apresenta uma terceira característica. Só no versículo 7. A diferença entre aqueles que pendem para as coisas da carne e daqueles que são arrastados pelo Espírito de Deus para a glória. O versículo 7 termina dizendo assim: nem mesmo podem estar. Ou seja, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não estão sujeitos à lei de Deus e nem mesmo podem estar. Aqueles homens que são forçados pela sua própria natureza corrupta e pela escravidão do pecado a estar inclinados para as coisas da carne, a verdade é que eles não podem sujeitar-se à lei de Deus. Eles são incapazes de se sujeitar à lei de Deus. A verdade não é só que eles não se sujeitam porque não querem. Eles não se sujeitam porque eles não querem e porque eles são incapazes de cumprir a vontade de Deus. Portanto, meus irmãos, temos aqui mais um precioso dom do Espírito que é oferecido a todo aquele que é habitado pelo Espírito de Deus. É oferecido a todos os crentes esse dom perfeito. Você foi agora habilitado para cumprir a lei de Deus. Se o Espírito Santo habita em você, você agora está habilitado a cumprir a lei de Deus. Você agora pode rejeitar o pecado, você agora pode dizer: não, eu não vou pecar, porque o Espírito de Deus habita em mim e sou movido por ele. Agora você pode cogitar das coisas do alto e viver para a glória de Deus. E alguém podia pensar: olha, mas fulano é um ímpio, perdido, terrível, um pecador. E eu vejo fazendo coisas boas. E eu vejo ele ajudando os pobres. Isso não passa de trapo de imundícia. Para Deus não é nada. Ainda que ele consiga apresentar alguma virtude pública e humana, para Deus aquilo ali é fruto de sua carnalidade. Essa, meus irmãos, essas verdades que o versículo 7 nos apontam, elas apontam para a ação de Deus. Nós usamos a expressão monergística, ação monergística de Deus. Ação somente de Deus na salvação dos crentes. Porque é o Espírito de Deus que soberanamente nos compele à fé, nos inclina para o bem. Nós estávamos perdidos. A verdade é que apresentada é que nós não amávamos a lei de Deus e nós não éramos capazes de cumpri-la. Como pode alguém então dizer: eu quis escolher a Deus e agora eu quis ser crente? É evidente que essa ação tem que ser primária de Deus, de ir e mover no seu coração o crer verdadeiro. Então, se todos nós que estamos aqui fomos realmente trazidos pelo Espírito, é porque Ele moveu em nós primeiro.
Ele se moveu em nossos corações e nos apresentou a verdade. E nos inclinou para as coisas celestiais e para a fé verdadeira. Porque nós estávamos perdidos, mas agora estamos vivos e salvos. Em resumo, as diferenças que o apóstolo Paulo nos apresenta entre o pendor da carne e o pendor do espírito, nesses 3 primeiros versículos, 5, 6 e 7, são: a carne leva à morte em todos os níveis, porém, o pendor do espírito leva à vida e à vida eterna, a vida em abundância. Segundo, o pendor da carne leva à condenação, a um tormento eterno. Porém, o pendor do espírito leva à paz eterna, a paz com Deus. O pendor da carne leva à inimizade com Deus. Nós que pendemos para o Espírito, inclinados pelo Espírito de Deus, nós somos agora amigos de Deus. Muita gente se gaba de ter amigos políticos, ricos, poderosos. Eu sou amigo do dono do universo. Eu sou amigo do Senhor de tudo. O Senhor Deus é amigo dos seus filhos, da sua igreja, dos seus eleitos. Não há amizade mais preciosa do que você poder dizer: eu sou amigo de Deus. Você é amigo de Deus, meu irmão? Você consegue se perceber hoje como um amigo de Deus? Isso é uma glória imensa, indescritível. Em quarto lugar, meus irmãos, o pendor da carne leva você à insubordinação. Aqueles que estão pendendo para a carne não cumprem, não podem cumprir a lei de Deus. Eles são insubordinados, odeiam as coisas do alto. Mas nós, inclinados pelo Espírito, estamos sujeitos à lei de Deus. Amamos a lei de Deus e confiamos nela. Confiamos que Deus provê em nós todas as coisas quando nós somos fiéis. A sua Escritura, a sua palavra nos garante isso. Em quinto lugar, nós vemos que a inclinação, o pendor para a carne é incapacidade de cumprir a lei de Deus. Portanto, incapacidade de buscá-lo. Já nós que pendemos para o Espírito, nós temos agora o poder de rejeitar o pecado, de dizer não ao pecado. Não porque somos fortes, mas porque o Espírito de Deus se move em mim. Paulo conclui seu raciocínio, esse primeiro ponto, no versículo 8, meus irmãos. Depois de tantas informações precisas e preciosas dadas a nós, a sua igreja, ele conclui dizendo: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A consequência de estar na carne máxima é essa: não pode agradar a Deus. Não pode agradar a Deus de modo algum, nem desfrutar de nada que vem de Deus, da sua glória eterna. A verdade é que é impossível agradar a Deus estando na carne. Dado tudo isso, meus irmãos, nós vemos o quão absurda, o quão incoerente é a doutrina do crente carnal. A doutrina que cogita a possibilidade de existir um homem que é crente verdadeiro, mas que é carnal, que é governado pela carne. Ou, mais absurda ainda, é a doutrina que diz que o batismo com o Espírito de Deus é uma segunda bênção para alguém que já é crente. É evidente que não. Não há crente sem o Espírito de Deus. Essa é a primeira bênção. É assim que nós nos tornamos crentes. O Espírito de Deus nos batiza, nos regenera e nos move ao verdadeiro crer. A evidência dessa bênção não são dons extraordinários. Nem todos terão. Nem todos tiveram. A evidência dessa bênção é que agora nós podemos agradar a Deus. A evidência dessa bênção é que agora nós podemos dizer não ao pecado. A evidência dessa bênção máxima e absoluta é que agora nós somos amigos de Deus e vivemos para a glória de Deus. Nunca esqueçamos, meus irmãos, só existem duas possibilidades para qualquer homem. Ou você é um homem natural, ou você é um homem renascido pelo Espírito.
Ou você nasceu de novo e o velho homem foi crucificado com Cristo. São duas forças contrárias, são duas forças opostas, que cada uma delas possui obras particulares, portanto, não há relação. Não faz sentido dizer que um homem pode estar sujeito à carne e ser crente, ou estar sujeito ao espírito e não ser cristão verdadeiro. Abra comigo para que fique claro as diferenças de tamanha obra maligna da carne e gloriosa do espírito no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Vamos fazer a leitura que está no texto que vai do verso 19 a 21 primeiro. Você mantém aberto em Gálatas que vamos ler um pouquinho mais. Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21 diz: Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Paulo agora vai descrever as obras específicas daqueles que são inclinados para as coisas da carne. Elas são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essas são as obras da carne. E é interessante como o mundo se deleita nisso. E como há uma comunhão mundana para fazer o mal. Como não há virtude e só dor, coisas terríveis. Porém, meus irmãos, o apóstolo Paulo continua nos versículos 22 a 24 do livro de Gálatas, mostrando agora quais são os frutos, qual é o fruto, na verdade, do Espírito. O fruto que possui várias características, várias virtudes, todas elas de alto nível, sublimes, maravilhosas. Versículo 22 é dito: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, ou seja, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Paulo acrescenta: contra estas coisas não há lei contra o bem. Versículo 24. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Sendo assim, meu querido irmão, se você diz ser governado por Cristo, se você diz ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, inclinado para as coisas do Espírito, a lógica simples é: você deve viver como tal. Você deve revelar na sua própria vida tais virtudes, porque Cristo fez tudo por você, porque o Espírito se move no seu coração. A verdade é que você não deve ser um tropeço para os seus irmãos. Você não deve ser uma vergonha para o Evangelho ao carregar o título de crente pela rua. Observe o que está escrito no versículo 25 de Gálatas: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O nosso proceder deve ser santo. O nosso proceder deve ser justo. Voltando para o texto de Romanos, ainda no versículo 8, nos é dito: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Somos lembrados nessa passagem também, meus irmãos, junto com os versículos anteriores, de uma doutrina extremamente importante. Uma doutrina bíblica que é importante para que nós compreendamos o sentido da nossa vida, para que nós compreendamos por que o homem é tão mau. E a resposta é: essa doutrina é a doutrina da depravação total. O homem natural tem todas as suas faculdades corrompidas pelo pecado. O homem é totalmente depravado.
seja mente, seja seus pensamentos, as suas vontades, desejos, seus impulsos. Sendo assim, eles não buscam a Deus. Sendo assim, meus irmãos, eles não podem cumprir a lei de Deus. Eles são incapazes de cumprir a lei de Deus e praticar boas obras verdadeiramente. Mesmo aquelas que socialmente parecem boas obras, para Deus não passam de trapo de imundícia. Essa é a depravação total. Esse é o velho homem, esse é aquele que vive escravizado pelo pecado. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. O segundo ponto que nós podemos ver nessa manhã é a ação do Espírito vivificante. A ação do Espírito que vivifica as nossas almas. Versículo 9 do texto de Romanos nos diz: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aqui está uma das verdades mais sublimes e amorosas de Deus. Deus habita em seus filhos. Deus habita na sua igreja. Você, meu irmão, que confessa a Cristo como Salvador, você que diz ser filho de Deus, quantas vezes já parou para refletir em tamanha grandiosidade, em tamanha glória, que é dizer: eu sou morada de Deus, Deus habita em mim. O Espírito de Deus, que é plenamente Deus, habita em mim. Quantas vezes você já parou para refletir na grandiosidade que é isso, na importância disso da sua vida? Paulo, no versículo 9, ele agora se dirige aos crentes. Ele diz: vocês, porém, não estão na carne. Olha, quem não está na carne está no Espírito. Ou seja, são crentes. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Daqui, meus irmãos, extraímos verdades importantíssimas. Deus faz dos crentes morada do seu Espírito. É assim que Ele nos regenera. O Espírito Santo habita em nós. E Ele passa a nos moldar. Ele nos purifica de uma vez por todas. Ele nos convence de toda a verdade. Ele nos convence da justiça, do juízo. Ele nos convence de toda a sua palavra. Ele nos vivifica. Estávamos mortos, quando Ele habita em nós, somos vivificados. E Ele passa a nos santificar diariamente. Somos, portanto, habitação de Deus. Ou seja, nós somos templos do Senhor. Hoje nós vemos uma noção totalmente deturpada, corrompida, do que é pregado sobre o templo nas igrejas. Nós vemos grandes igrejas, denominações, construções suntuosas, ricas, cheias de pompa, de beleza externa, mas lotadas de pessoas vazias, podres, sem Cristo. Não adianta ter a maior construção. Não adianta ter as paredes pintadas de ouro, se o Espírito de Deus não habita nos membros daquela igreja. Se o Espírito de Deus não está presente. Se o corpo de Cristo não está ali. No Antigo Testamento, o templo ele simbolizava a habitação de Deus, a presença de Deus. A Arca da Aliança ficava guardada no Santo dos Santos. Então, ali representava a presença de Deus. Mas Cristo, ao morrer na cruz, nós vimos que o véu do templo se rasgou, mostrando que agora o homem tem acesso direto a Deus. Mais na frente, e antes disso, Cristo tinha dito: olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Esse ministério chegou ao fim. O templo de Deus hoje somos nós.
É importante termos construções, termos lugares confortáveis para estar, para cultuar a Deus. Mas o Espírito de Deus habita em nós, no seu povo, na sua igreja. Em Cristo, meus irmãos, nós somos morada do Espírito. Tudo isso nos leva, mais uma vez, a refletir o quão absurdo é imaginar que um verdadeiro crente, que alguém que possui o Espírito de Deus e ao mesmo tempo inclinado às coisas da carne. Impossível. Impossível. Ou você caminha para a vida, ou você caminha para a morte. Ou você caminha para a glória ou para a condenação. Esse deve ser um alerta importante para você que foi chamado por Cristo. Deve ser um alerta importante para você que tem andado por caminhos controversos. Esse alerta é: se arrependa. Se arrependa verdadeiramente. Largue suas paixões mundanas. Não faça do sacrifício de Cristo uma chacota. Não faça uma piada do que Cristo fez por você. Paulo continua, ainda no versículo 9. Ele diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É óbvio que a habitação, ou seja, o batismo com o Espírito Santo, não pode ser uma segunda bênção. Só existe crente se houver ação soberana do Espírito vivificante. Se o Espírito habita você, você passa a ser um filho de Deus. Não faz sentido essa ser uma segunda bênção, senão que essa é uma bênção perfeita e única e permanente. No versículo 10, nos é dito: se porém Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Paulo agora apresenta a condição conflitante do crente, semelhante à de Romanos 7, que diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Agora Paulo apresenta-nos ainda como presos à nossa natureza. Nós ainda temos a natureza corrompida. Nós ainda temos uma natureza fraca por causa do pecado. Porém, nós somos vivificados constantemente, diariamente pelo Espírito. Paulo ainda faz uma advertência e recomendação importante nesse sentido. Acompanhe comigo no versículo 13. No versículo 13 desse mesmo capítulo, que diz: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Como é que nós mortificamos os feitos do corpo? Como é que nós largamos as nossas inclinações ainda para o pecado? A resposta é: nos devotando ao Espírito, mortificando a nossa carne pelo Espírito, dizendo não para mim mesmo, e sim para a palavra, para a lei de Deus. O que eu quero, muitas vezes, não é bom. O que Deus quer é perfeito. A sua natureza, meu irmão, não define quem é você hoje. A sua natureza definia quem você era, o seu velho homem. Hoje nós somos definidos por aquilo que o Espírito de Deus fez em nossas vidas. Eu não sou definido pelo que eu era, mas pelo Espírito de Deus eu serei santo plenamente. Agora no versículo 11 vemos mais uma vez que a obra da salvação, a obra sublime da salvação e a habitação do Espírito é uma obra trinitária, é uma obra da Trindade Santíssima. Observe, se em vocês, versículo 11, se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. A Trindade, meus irmãos, une-se para salvar-nos de uma vez por todas. Nós somos salvos da condenação do pecado. Nós estamos sendo salvos do domínio do pecado com a santificação. E de uma vez por todas seremos salvos da presença do pecado na eternidade. Temos aqui o Pai que ressuscita, o Filho ressuscitado porque entregou a sua vida em nosso lugar. E temos aqui o Espírito da ressurreição, que é eternamente procedente do Pai e do Filho e que habita em nossos corações. Esse é o mesmo Espírito que nos vivifica.
Nós morremos em Adão, porém ressuscitamos em Cristo pelo Espírito Santo. Ele é o penhor, ou seja, ele é a garantia de uma realidade superior, de uma realidade eterna. Somos aperfeiçoados pelo Espírito de Deus e moldados à aparência de Cristo, até que enfim seremos perfeitamente semelhantes a Cristo. Receberemos, meus irmãos, um corpo incorruptível, um corpo sem o traço do pecado. Para encerrar, eu convido você a abrir comigo o texto de 1 Coríntios 15, 35, a partir do versículo 35. Esse é, para mim, uma das passagens mais lindas da Escritura e confirma mais algumas dessas verdades preciosas que nós mencionamos hoje, e nos acrescenta muitas outras verdades. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 35. Diz assim: mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E, quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro Adão se tornou um ser vivente, mas o último Adão, Cristo, é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Amém. Que palavras incríveis, grandiosas. Nós éramos fracos, corruptos, mas por Cristo fomos transformados em fortes. Seremos incorruptíveis.
Fomos semeados na fraqueza e na corrupção, mas por Cristo, pelo seu Espírito, colhidos na glória. Essas verdades, meus irmãos, devem ecoar em nossas mentes com a certeza futura que já está aqui escrita. Tragada foi a morte pela vitória do Cordeiro. O Cordeiro que vem vencendo para vencer. Ele já venceu de uma vez por todas. Portanto, a recomendação do apóstolo é: continuem firmes, inabaláveis, porque se o pendor de vocês é para o Espírito, o trabalho de vocês em Cristo Jesus não é em vão. Portanto, meus irmãos, sejamos santos e lutemos contra os nossos próprios impulsos para a glória de Deus. Amém. Vamos orar, Senhor. Convido você a se colocar de pé. Senhor Deus, nosso Senhor, nosso Mestre, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que o Senhor nos encha de fé, que o Senhor nos encha de plena confiança na Tua Palavra, em Ti, que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos guiados de fato pelo Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti, a nos despojar, Pai, dos nossos eus, a carregar a nossa cruz e Te seguir para a Tua glória. Pois em nós, Pai, semeamos apenas fraqueza e corrupção, mas em Ti, força, glória, honra, perfeição. Ajuda-nos, Pai, a estarmos firmados no Teu Espírito, a estarmos firmados na Tua glória, com um alvo fixo, que é Cristo, andando sóbrios, sem tropeçar, sem desviar, para a Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a viver em santidade. É assim que oramos, é assim que Te agradecemos e Te louvamos também pela Tua santa palavra. Ajuda-nos e guia-nos, em nome de Jesus. Amém.